Hoje eu quero falar com você, senhor, senhora, que tem tido dúvida a respeito da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Quem deve ou não participar da Santa Ceia? Você que é cristão está interessado em saber o que é a Santa Ceia? Quem deve ou não participar da Santa Ceia? Eu convido você a acompanhar esse programa hoje, pois as pessoas carregam dúvidas, incertezas. O que significa a Santa Ceia? Quem deve ou não participar da Santa Ceia? É disso que nós vamos abordar aqui nesse programa, nesse instante, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com cada um de nós. Aqui é o tema. Quem deve participar da Santa Ceia? Primeiro, o que é a Santa Ceia? Preste atenção. A Santa Ceia representa o corpo e o sangue de Cristo. A um dado momento, Jesus, ele reunido com os discípulos no momento da celebração da Santa Ceia, ele pega o pão, ele levanta para os céus e consagra aquele pão. Ao consagrar o pão, ele diz: este é o meu corpo que será dado por vós. Ou seja, que será repartido, machucado, ferido por vós. Por vós quem? Vós, pecadores. Por conta dos nossos pecados, Jesus seria entregue, esmagado, machucado, morto, e ao terceiro dia iria ressuscitar. Aquela Santa Ceia era a demonstração daquilo que viria a acontecer depois. Era a figura do sacrifício que o nosso Senhor Jesus haveria de enfrentar. Então, o pão representava a carne de Cristo, a carne ferida, a carne machucada, o corpo machucado na cruz do Calvário. Aí ele pega o cálice, levanta para o alto, consagra e diz: este é o meu sangue que será derramado por vós, o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Tem o Primeiro Testamento, que são as leis, os mandamentos, os 10 mandamentos e os mandamentos, e depois vem Jesus e traz a nova aliança. O novo mandamento é com base no sangue de Cristo. Se outrora eu teria que morrer pelos meus pecados, já agora na nova aliança, Jesus morreu pelos meus pecados, derramou o sangue dele pelos meus pecados. Isso não significa que Jesus morrendo pelos meus pecados e eu não vivendo no pecado, ou seja, eu vivendo no pecado, eu fazendo o que é errado, eu estarei salvo. Não, nada disso. Mas a morte do meu Senhor Jesus faz com que hoje eu não precise pagar com a vida. Hoje eu preciso pagar com a obediência à palavra de Deus. Então, a Santa Ceia representa o corpo e o sangue e representa o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quando eu participo da Santa Ceia, eu estou fazendo, primeiro, uma aliança com Deus, um pacto, assumindo a responsabilidade de obedecê-lo até ao fim, por conta do sacrifício que Jesus fez. Então, estou fazendo ali um pacto, uma aliança. Para quem já está na presença de Deus, o momento da Santa Ceia é o momento da renovação do pacto. Todos os pactos têm um momento de renovação. Com Deus não é diferente. Com a palavra de Deus funciona do mesmo jeito. Então tem um momento em que eu vou renovar esse pacto, essa aliança com Deus. E toda vez que há a Santa Ceia na igreja, ali eu estou diante
do pacto ou da renovação do meu pacto com Deus, da minha aliança com Deus. Essa aliança não é com a igreja, não é com o pastor, é com Deus. Você tem uma aliança com Deus no sentido de obedecê-lo, colocar em prática a sua palavra. Agora, dentro da igreja, quem deve participar da Santa Ceia? Quem é que pode, quem não pode tocar na Santa Ceia? A Santa Ceia, preste atenção, meu amigo e minha amiga, não é para quem é batizado nas águas. Não, nada disso. A Bíblia não diz que só deve participar da Santa Ceia aqueles que já se batizaram nas águas, aqueles que já tomaram a primeira, a terceira, a segunda comunhão. A Bíblia não fala nada disso. Não existe uma regra do ponto de vista doutrinária de quem deve ou não participar da Santa Ceia. Para que eu participe da Santa Ceia, eu só preciso fazer um exame de como está o meu estado espiritual. Por isso está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Para que eu participe da Santa Ceia, eu preciso fazer um exame a mim mesmo. Só depois desse exame eu devo ou não participar da Santa Ceia. Quando nós vamos ao médico, estamos doentes, estamos enfermos e vamos ao hospital, nós não tomamos o remédio sem antes fazermos um exame, sem que haja um diagnóstico. Só depois do diagnóstico é que você toma o remédio, porque aí você vai tomar o remédio certo. Assim também é a Santa Ceia. Você não pode tomar da Santa Ceia sem conhecer o seu estado espiritual. Como você está por dentro. Vamos imaginar que por dentro você carrega a mágoa, você carrega ressentimentos, inveja, maus olhos. Você é daquelas pessoas rancorosas. Ou então você é daquelas pessoas que está sempre envolvidas em mentiras, em falsidade, hipocrisia. Ou talvez você é daquelas pessoas que ainda vive na promiscuidade. Me refiro ao adultério, à prostituição. Você vive nos vícios. Você carrega vícios dentro de você. E eu não estou a me referir de pessoas que não sejam da igreja, porque há quem é da igreja e ainda assim vive no pecado. Aliás, a Santa Ceia, se você analisar comigo, era feita num grupo restrito. Jesus fez a Santa Ceia com os discípulos, não com o povo no geral. Porque aquelas pessoas que participavam da Santa Ceia já entendiam de facto o que era a Santa Ceia. Mas mesmo assim, esses discípulos, essas pessoas que participavam da Santa Ceia, precisavam conhecer o seu real estado espiritual. Uma vez detectando, a vivência de uma vida desregrada, fora da obediência à palavra de Deus, qual é o conselho? O conselho é que você não participe. Porque se você participar da Santa Ceia vivendo no pecado, atenção, uma coisa é viver no pecado e outra coisa é pecar. Eu estou me dirigindo a você cristão que tem um entendimento apurado. Uma coisa é viver no pecado e outra coisa é pecar. Todos nós pecamos. Falamos o que não devemos, olhamos onde não devemos, muitas das vezes pensamos o que não devemos.
Isso é pecado. Todos nós pecamos. Agora, uma coisa é pecar e outra coisa é viver no pecado. Você não pode participar da Santa Ceia vivendo no pecado. Agora, para você saber ou para você se olhar por dentro, você precisa fazer um exame. Se você participa da Santa Ceia sem fazer o exame, você vai colher as consequências dessa falta do exame. Lá no versículo 29 diz: porque o que come e bebe indignamente, ou seja, quem participa da Santa Ceia de forma indigna, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Você entende? Então, a pessoa que participa sem esse critério, esse exame, ela come e bebe para sua própria condenação. É como se você estivesse ignorando o sacrifício de Jesus. Como não? Não é como se tivesse. Você está ignorando o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. Você está desprezando o preço alto que Jesus pagou. Você está que nem aí com a dor que Jesus passou. Quer dizer, não há o mínimo de temor dentro de você em relação ao preço que foi pago na cruz do Calvário. Então, ao participar da Santa Ceia com essa irreverência, com essa falta de temor, com essa falta de exame, você está se condenando. E quando você se condena, o que vem depois disso? Lá no versículo 30 fala: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, por conta dessa falta de exame, essa falta de critério, essa falta de se olhar por dentro, conhecer o estado espiritual, há muitos fracos. E isso não é novidade para ninguém. Quando você vai para a igreja, você percebe que há aquelas pessoas que se dizem ser da fé, mas estão fracas, desanimadas, para baixo, não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus, não tem força para meditar na palavra de Deus. Para vir para a igreja é luta, né? Se o pastor não insistir, se o pastor não falar, ela não vem. A igreja ela tem inúmeras atividades de cariz social, por exemplo. Se o pastor não ficar em cima para que ela venha na atividade de evangelização, na atividade de doações, seja de sangue, seja de atendimento aos mais carentes, se não houver alguém ali insistindo, a pessoa não vem. Por quê? Há uma fraqueza espiritual. Quando a pessoa ela é forte espiritualmente, ela é motivada. Aliás, o Espírito Santo dentro dela a motiva a fazer a obra, a motiva a servir a Deus com alegria, com amor, com entrega. Então, por conta dessa falta de exame, há muitos fracos, muitos doentes, e isso eu falo de doenças físicas também. Doenças físicas. Às vezes você não entende por que volta e meia você é daquelas pessoas que vive no hospital. Ou a sua casa, o seu quarto virou uma farmácia. Não é normal. Preste atenção. Quando estamos bem por dentro, estaremos bem por fora. O espiritual sempre vai se refletir no físico. A saúde física que você busca depende da saúde espiritual que está dentro de você. Por isso, o cuidado que temos que ter para com a nossa vida espiritual, para que não sejamos fracos, doentes
e para que não sejamos pessoas que dormem. Esse dormir aqui, do ponto de vista espiritual, é a pessoa morta. Tem nome de que vive, mas na verdade está morta. Deus quer que você tenha vida, que você tenha espírito. Então, ao participar da Santa Ceia, tenha em conta, primeiramente, o seu interior. Como está o seu interior? Eu vivo maritalmente. Posso participar da Santa Ceia? Sim, você pode. Mas com um detalhe. Por que você vive maritalmente? Não, eu vivo maritalmente porque o meu marido não quer casar. Minha esposa não quer casar. Eu quero casar, mas não depende apenas de mim. Então, nesses casos, nada impede de você participar da Santa Ceia. Deu para entender, meu amigo e minha amiga? Eu não sei qual é a outra dúvida que você tem. Caso você tenha dúvidas, pode colocar nos comentários. Nós vamos, nas próximas programações, nos próximos programas, nós vamos responder. Mas o critério principal para que alguém participe da Santa Ceia é o exame por dentro. Uma introspecção interior para descobrir a sua verdadeira condição espiritual. E quando nós olhamos aqui na Bíblia Fiel, o que diz a respeito desses 3 versículos que nós lemos aqui, diz que este conselho divino não significa um mero e complacente olhar para dentro de si, mas um exame honesto e minucioso para que o homem conclua por si mesmo qual é sua condição diante de Deus. Então, eu preciso saber qual é a minha condição diante de Deus. Não é diante da igreja. Não é diante dos homens. Porque se calhar o seu pastor vê você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A sua igreja vê você como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Tanto é que a igreja pensa em lhe confiar responsabilidades. O seu pastor lhe dá responsabilidade. Você hoje tem uma certa responsabilidade na igreja porque as pessoas vejam você como homem de Deus, como mulher de Deus. Mas você precisa olhar para dentro de você. A sua condição, o seu real estado espiritual. O autoexame irá revelar se a fé, o arrependimento e a intenção de obedecer ao Senhor são verdadeiros. Essa é a vantagem do exame. Você descobre se esse arrependimento, se esse perdão que você pediu a Deus é verdadeiro ou não. Essa é a vantagem. Porque não adianta você participar da Santa Ceia se você não está arrependido, se você não está abdicado do mundo. Não dá. Aí, para terminar, diz: aquele que tem aquele que tem seus olhos voltados para dentro de si, além de conseguir enxergar melhor suas debilidades, deixa de ser crítico e impiedoso com as faltas alheias. Essa é a vantagem e essa é a melhor parte. Você deixa de se preocupar com as faltas alheias, né? Já viu aquela pessoa que tem olhos críticos para os outros, mas não consegue se enxergar. Mas quando você é daquelas pessoas que sempre procura se analisar, então você se esquece dos outros e você passa a se preocupar com a sua vida espiritual, com o seu futuro, naquilo que diz respeito à salvação da sua alma. Você procura cuidar mais de você. Você procura entregar-se mais e deixar que os outros cuidem de suas vidas espirituais. Isso é extremamente importante
para quem quer participar da Santa Ceia, até porque estamos nos preparando para isso. A Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo, e para que você participe, você deve fazer primeiramente um exame interior de como você está diante de Deus. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.